Eu trouxe uma tabela que eu achei muito interessante quando a gente analisa essa tabela, porque ela traz o seguinte, ela traz 3 alimentos, estão aí bem claros, visivelmente. Eu tenho um conjunto de batatas, eu tenho um pedaço de carne e eu tenho algumas cajus que foram comercializados, beleza. E aí ele separa aqui para mim que a principal constituinte de cada um desses alimentos. Então, o primeiro é basicamente carboidrato, que a gente está pensando aqui no amido presente. O segundo é basicamente proteína. E o terceiro tem como, na sua maior parte da sua constituição, gorduras e óleos, ou também chamado de lipídios. E aí ele me traz algumas informações essas aqui. Ele fala a fonte, ele fala a fonte do qual eu posso obter esses alimentos. Ele me traz um valor energético interessante aqui também de a gente dar uma olhadinha. O meu negócio tá meio doidão aqui. Vamos lá, vamos seguir. Então tá, voltando. Ele fala sobre a energia fornecida aqui em quilocalorias por grama. Então, no caso do carboidrato, aproximadamente 4 quilocalorias por grama. Aqui no caso da proteína, aproximadamente 4 também. E no caso dos óleos e gorduras, aproximadamente 9. Ou seja, alguém em algum momento foi buscar algum tipo de técnica no qual a gente consegue avaliar esses valores. E aqui ele traz algumas informações, que agora sim é o momento de entrar esse negócio, que ele fala assim, os carboidratos são fonte de energia mais facilmente aproveitada pelo organismo. Bom, aí se você lembrar lá das aulas de biologia, você vai lembrar que no comecinho da biologia, geralmente os professores ou professoras discutem que existe uma sequência de obtenção de energia pelo corpo, onde a fonte primária de energia são os carboidratos. Aí que vem, energia. Guarda esse nome é importante. Aí ele segue dizendo o seguinte, fala ali da glicose, que é a principal constituinte, bacana, tal. Aí ele vai para a proteína. Na proteína ele fala que as proteínas desempenham um papel estrutural, ou seja, são responsáveis pelo desenvolvimento da estrutura do organismo. Bacana, legal, realmente. Ela vai ser reciclada para constituir os músculos, para constituir uma série de substâncias que vão compor o seu corpo. Tudo isso, maravilha, novamente aquilo que você viu nas aulas de biologia. Não vamos entrar nesses detalhes. E aí ele coloca aqui, como o organismo gasta mais energia para queimar 1 grama de proteína do que para queimar 1 grama de carboidrato, no final o saldo de energia para o organismo é o mesmo. Aí ele continua usando o termo energia. Perceba que esse termo ele vai aparecendo mais de uma vez. Aí quando a gente vai para gorduras, os óleos ou generalizando lipídios, ele traz o seguinte, atua na formação da camada subcutânea de gordura que isola o organismo, preservando o calor do corpo e mantendo a temperatura. Aqui ele está falando basicamente da formação do tecido adiposo. E aqui ele muda o termo. Ele passa a falar de calor e ele passa a falar de temperatura. Ele deixa o termo energia de lado. Então olha que interessante. Carboidrato ele diz que é uma fonte de energia. Proteína ele diz que também é uma fonte de energia que é utilizado mediante um gasto de energia maior e onde o carboidrato não dá conta. Ou até quando eu estou com o meu estoque de carboidratos baixo, eu passo a queimar proteína depois da queima da gordura. E no caso da gordura ele trata mais a questão de que preserva o calor do corpo e mantém a temperatura. Então 3 termos bem interessantes aparecem aqui pra gente. Aparece o termo energia, aparece o termo calor e aparece o termo temperatura. A primeira coisa extremamente importante de a gente ter aqui em mãos, falamos um pouco da biologia, agora vamos falar um pouco da física. É saber que esses 3 termos designam coisas diferentes. Primeira coisa que a gente tem que ter bem claro aqui é: calor é uma coisa, temperatura é outra e energia é uma terceira. Não colocar tudo na mesma sacola e falar que é igual. Então a primeira coisa é:
saber que essas coisas são diferentes. E ao decorrer aqui da nossa conversa, a gente vai relembrar a diferença existente entre esses termos, porque se a gente não conseguir desvincular essas coisas que são parecidas e ao mesmo tempo são diferentes, a gente vai chegar a um ponto que vai virar tudo uma coisa só, vai ficar extremamente confuso. Então tá. Aí aqui, outra coisa também legal de ser utilizado, de a gente dar uma olhada, é que ele fala de energia fornecida lá em cima e ele usa a unidade quilocaloria. Lembrando uma coisa que os professores de física enfatizam bastante, que existe a caloria com letra minúscula e existe caloria com letra maiúscula. A caloria com letra minúscula é uma variação do Sistema Internacional de Unidades, que é o Joule. A caloria com letra maiúscula é 1000 calorias dessa que a gente acabou de conversar. Só relembrar que existe essa diferença. Então ele fala aqui a energia fornecida é tantas quilocalorias por grama. Mas aí a pergunta, caloria é unidade de calor. E eu acabei de falar que energia é diferente de calor. Será que houve uma confusão aí? Então vamos verificar daqui a pouco. Aí, como eu disse, aqui ele enfatiza o termo energia, no outro momento ele usa calor, ele vai misturando tudo numa única coisa. Talvez, assim, para uma pessoa que vai fazer uma leitura desatenta, sem ficar prestando atenção, é tudo a mesma coisa. Fala, isso aí é tudo igual, show de bola, sem dor de cabeça, não vou ficar me preocupando com isso. Só que nós aqui que estamos precisando de uma prova do Enem, numa prova de um vestibular, é interessante ter essa leitura crítica. Pô, será que energia eu posso usar assim o termo de forma completamente despreocupada e no mesmo texto que eu estou colocando energia eu coloco calor e depois temperatura e para energia eu uso unidade de calor? Será que não tem problema? É interessante começar a ter esse tipo de análise que pode surgir daí uma pergunta. O cara coloca um negocinho desse lá, pede e começa a perguntar coisas pra você. Ela, inclusive, até fazer alguma continha, algo do tipo. Então é legal ter essa visão em mente. Então, só pra gente relembrar, com o próprio conceito de energia, a energia é um conceito muito amplo. Por isso que é complicado a gente usar o termo energia assim, de forma tão aparentemente despreocupada, porque ela não é uma coisa exclusiva do que a gente está conversando aqui, que é calor. Ela tem diversas ramificações. Então, só para a gente relembrar, existe energia potencial, existe energia cinética, existe energia elástica, existe energia térmica, elétrica, nuclear, e aí vai. A lista de possíveis energias que a gente pode estar utilizando aqui é imensa, assim, absurdamente grande. Lógico que para nós aqui tem uma em especial que a gente vai dar enfoque, que é a energia térmica, que é a que a gente vai bater em cima a respeito disso que a gente está conversando. Então, toda vez que em algum momento aqui for falar de energia, o enfoque é na energia térmica. A energia térmica, então, é a energia provinda do quê? É a energia provinda de possíveis reações químicas que estejam acontecendo. A energia térmica pode ser também uma energia cinética que se converte em térmica, uma energia elétrica que se converte em térmica. Então ela pode ser produto de uma conversão de uma energia na outra, como ela pode ser produto da reorganização de átomos em novas moléculas, e disso desprende-se energia, que a gente entende isso por forma de calor. E aí vem primeiro momento de começar a desfazer essas confusões. Energia não é igual ao calor, mas calor está intimamente vinculado no conceito de energia, porque o calor nada mais é do que a energia, ela está transitando de um meio para o outro e possivelmente realizando trabalho. Que é, por exemplo, quando eu como um alimento como esse, a energia que é liberada na queima do açúcar, parte dela vira calor, parte dela o corpo realiza trabalho. E realizar trabalho, novamente vamos relembrar conceitos físicos, é ou eu estou expandindo algo, ou eu estou pegando algo de um ponto A e levando ao ponto B por meio de uma força. Isso é trabalho para física.
Então, essa energia ela está fazendo isso. E tudo isso envolve calor. Parte da energia que está transitando converte-se em calor. E esse calor também pode ser convertido, parte da energia que está ali transitando vai sendo convertido em realizar trabalho. Então tudo está aqui, uma coisa dentro da outra, muito próxima da outra.